mas a dinâmica. E quais são as dinâmicas? Já podemos ouvir aqui uma delas, não é? Bem adiantada pelo jovem casal que ele está, não é? A oração é uma ferramenta de dinâmica para abençoar toda e qualquer relação na vida social ou dentro da igreja. Em segundo lugar, nós iremos observar que também a igreja é uma família. Quantos lembram disso aqui? A igreja é uma família. Por quê, pastor? Porque ela é constituída não somente por Deus, no sentido espiritual, sim, mas no sentido físico, ok? Ela é constituída por pessoas. E não existe relação mais complexa do que lidar com pessoas. E aí é justamente aonde existem os problemas dentro da igreja. E quem não tiver essa consciência de que sendo a igreja formada por pessoas, e ela não será isenta, ela não será exclusa de ter problemas e dificuldades. E se nós não tivermos essa consciência, a primeira oportunidade de ir embora da igreja, de abandonar a congregação sem sequer dar satisfação, será a primeira saída que muitos terão. Mas não se esqueça, se há dificuldades, você também tem as suas dificuldades. Você também tem as suas limitações. E aí está o porquê que nós devemos observar de que nós somos uma família espiritual, uma família social e uma família também conjugal, porque tanto o marido como a esposa, os dois, formando um casal, depois formando uma família, estarão congregando em alguma instituição religiosa. Quantos entenderam até aqui? Digam todos amém. E depois a Bíblia diz que sendo ela formada por família, ela também forma o corpo de Cristo. Quem aqui faz parte do corpo de Cristo? Não existe família fantasma. Não existe membros fantasmas. Tem pessoas que assim, eu congrego em tal lugar, mas não comparece, não está nos cultos, não está sendo pastoreada, não está sendo guiada. Como pode ser membro de uma família se não está agregada, ligada, inserida no corpo? Para ser membro, eu tenho que estar agregado, inserido e compromissado com o corpo, que é o corpo espiritual. Ora, a primeira observação que nós traremos para nós é justamente, eu creio, e creio que os senhores também creem, que é justamente o primeiro pilar principal para se constituir uma família. Repita comigo, a importância da disciplina no lar. A importância da disciplina no lar. Já podemos fazer um ponto de casais. Olha aí, todo mundo certinho. Por que, pastor, essa preocupação de envolver, de inserir a disciplina? Eu disse e repito, se esse pilar for colocado como primazia, antes que se forme uma família, tudo vai dar certo no final. Porque tudo que começa certo, terminará certo. Começou errado, vai terminar errado. Por quê? Porque a vida conjugal, ela é matemática. Ela tem que dar certo no começo, no meio e no fim. Então, a importância da família. Observe aí o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6 ao versículo 8. Veja aí que a origem da disciplina está, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Observe aí, se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos o quê? Participantes. Sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, 6 a 8.
Então, veja que a preocupação de Deus aqui para os irmãos cristãos da linhagem hebraica, eles estão sendo orientados a serem o quê? Disciplinados. E um dos segredos para se ter uma família não perfeita, mas aperfeiçoada, é observar o princípio da disciplina. E aí poderia surgir a pergunta: então, pastor, se a disciplina deve ser basilar para a família, quais são os manejos que devem compor esta disciplina? Anote aí se você pode. Quais são as disciplinas que compõem a família? Primeiro, exemplo. Segundo, autoridade. Terceiro, amor. Quarto, ensinamento. Admoestações, correções, castigo. E no quesito castigo, não está se referindo a uma violência dentro do comportamento, porque existem pais que eles acham que corrigir e castigar é violentar o físico da criança para que ele se discipline. O termo aqui não é esse. O termo disciplinar como castigo é trazer à memória da criança o sentido pela qual ela está sendo corrigida, porque toda correção precede a uma conscientização. E observe, nem todos estarão aptos a suportar a correção. Por quê? Porque correção traz bochecha grossa, aborrecimento, tristeza, não é isso? A vontade de deixar tudo para trás, porque o processo da disciplina envolve correções, envolve formas diferenciadas de se conduzir, de se comportar, de falar. Tudo está baseado no mérito da disciplina. E o que é a disciplina? Regra de conduta. O mundo só está desorientado porque a sua conduta não advém de acordo com a Bíblia. Mas a igreja de Paracambi aqui em Maraú está sendo disciplinada para ser aperfeiçoada pela palavra de Jesus. Então aí está, pelo menos 6 observações de maneiras corretas dentro da disciplina. Se pudéssemos ler um texto em cima dessas maneiras, está aí uma que eu quero compartilhar com os irmãos. Abra comigo, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 31. Provérbios, capítulo 15, verso 31, diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão o quê? Farão a sua morada no meio dos sábios. Repita comigo. O princípio da sabedoria conduz a vida. Então, pai, mãe, pai, marido e mulher, mulher e marido, a disciplina não deve só estar inserida na educação formal das crianças, mas dentro de cada um dos senhores também. Porque tem muito filho que, por incrível que pareça, ele tem mais equilíbrio do que o próprio pai ou a própria mãe. Não é? Veja que isso é tão importante, porque envolve toda a natureza. Envolve a natureza afetiva, envolve a natureza pensativa, envolve a natureza do equilíbrio, porque tem pai, mãe, mulher e marido que não tem o mínimo grau de controle emocional até para educar e orientar seus filhos. Por quê? Porque não se orienta filho, não se corrige filho. Daí vem o casal. Não se discute problema do lar desequilibrado e nem desequilibrada. Problema dentro de casa se discute com mansidão e desarmado. Porque se quiser ter solução para o problema que surge, ou que vem ou que virá, é necessário equilíbrio emocional. Então fecha mais a boca, desarma mais o braço, não é com grito, não é com loucura, não é arrancando o cabelo, não, é com o joelho no chão, a palavra da vida e controle emocional. Porque crente é equilibrado, senhor? Sim. Crente é equilibrado? Sim. Ah, pastor,
Mas tem hora que eu tenho que arrancar o cabelo da cabeça, baixa a cabeça, ora e pede controle. Amém? Porque ninguém aqui é doido nem doida. Todo mundo aqui tem controle. E o primeiro controle quem dá é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito diz que você é temperante, temperada. Temperada e temperada. E dentro desse contexto de disciplina, é justamente aí que a gente se perde. Porque todo crente, ele só pode mostrar que é crente a partir da sua conduta. Como é que você vai se comportar quando for a hora do fruto do Espírito se manifestar? Então perceba que lá, veja que Paulo dá todo o fruto, os elementos que compõem o fruto, e no final ele fala de temperança. Então, não se engane com muita língua, com muita oração, porque não é muito orar, só ore. Não é muito profetizar, só profetize, porque isso é equilíbrio. O maior progresso não será somente dentro do templo, será dentro da sua casa. Por quê? Porque o culto não começa aqui, começa dentro da sua casa. Eu já sei, pastor, mas muita gente se esquece desse detalhe. Ele dá glória aqui, o maridão dá glória aqui, o maridão fala em mistério aqui, o maridão prega bem aqui, a mulher canta bem aqui. É uma bênção, mas em casa é uma raposa felpuda. É brava, bravo, ninguém tem educação com ninguém. Ele acha que a mulher é empregada dele, ou ele acha que ela é empregada dele, e vice-versa. Não faz nada dentro de casa, mas na igreja quer fazer, quer embadão. Se quiser dar conta do tempo, dê conta primeiro da sua casa. Porque a primeira mesa de oração não é aqui, é dentro da sua casa. Isso é muito importante se observar dentro do contexto do exemplo. Por quê? Porque todo exemplo conduz a uma vida abundante. Digam todos amém. Amém. Mas isso no público, sim, público. E já achei que chegou muito tarde. Porque a gente aprendeu dentro da igreja a somente espiritualizar e não tratar o âmbito conjugal e emocional. E aí você vê muita gente dentro da igreja, estou falando da crente, perdido porque casou com profecia e profetada. Não. Quem escolhe o homem ou a mulher para casar é você. Agora Deus abençoa a igreja ora. Amém? Mas foi Deus que disse. Não, Deus não disse. Você tem que escolher e pedir uma orientação para casar. Porque depois que a máscara da princesa cair, é com a bruxa que você vai ter que conviver. Ou bruxa que você vai ter que conviver. Né? Aí não dá para dar aquela desculpa. Eu não sabia que ela era assim. Sabia. Então, o conselho que eu dou, dentro da disciplina, conheça mais e beije, abrace menos. Dá para dizer amém? Porque quem casa com gaiola é passarinho, crente em casa com caráter e com vida santificada para louvar a Deus. Porque casamento de crente ainda é até que a morte os separe. Mas tem uma galerinha aqui que, né, não pode ver uma moça da igreja que já quer soltar as asinhas. Teve que se com vergonha na cara, procure a sua mulher e respeite. Que se eu pegar você mexendo com a mocinha da igreja, eu vou lhe dar uma cacetada na cabeça. E nunca mais ele mexeu com as jovens da igreja. O obreiro não está proibido de comungar com as jovens da igreja. Mas ele tem que se manter, se comportar. Sim ou não? Sim. Não? É muito bom beijar a mão de fora. Beija a mão de dentro, rapaz. Quer beijar a mão da moça? Beija a tua esposa. Amém? Quer abraçar a moça? Abraça a tua esposa. Amém? Porque homem casado e mulher casada sabe a sua postura de mulher e homem casado. Apertou um pouquinho, né? Vai me convidar aí, né? Ai, Jesus. Observe aí o segundo ponto da disciplina. Disciplina necessária na família.
família é um núcleo de conveniência. Olha aí, validado pelo matrimônio, ok? E pelo laço também sanguíneo. Anote aí: vida conjugal, criação de filhos, administração doméstica na finança, autoridade paterna e materna. Isso aqui é muito sério. Irmão, eu não vou romper o horário que a senhora me deu, tá bom? Ética no contexto do comportamento dentro e fora do lar, e espiritual, culto doméstico e participação da família da igreja. Deixa eu voltar aqui nesse ponto. Criação de filhos, ok? Criação de filhos e autoridade paterna e materna. Deixa eu perguntar para vocês: a educação é dos pais, da igreja ou dos avós? Olha só. É dos pais. O que cabe à vovó, o que cabe à vovó, ok? E o que cabe à igreja é o quê? Uma orientação básica e oração. Não se terceiriza a educação de filhos. Dá para entender isso? Quem tem que educar o seu filho é você quem fabricou com a sua esposa. Dá para dizer amém? Amém. Ah, mas aquele pastor não sabe orientar. Sabe. Agora é você quem tem que educar também. Dá para dizer amém? Amém. Então é por aí. Entendeu? Então cabe ao pastor orientar, mas cabe aos pais educar. Então, o princípio da educação paternal e maternal são princípios que não se parecem, ok? Existem pais que, mesmo gerando seus filhos, eles não têm o desenvolvimento paternal, como mulheres que são mães, mas não têm o desenvolvimento maternal. Por quê? Porque ela não está nem aí para a voz do Brasil. Ela gera filhos e os educa como animais soltos na selva. Só se preocupa com o filho quando a nota baixa, quando a diretoria chama atenção ou quando o acidente ocorre na rua. Cria os filhos de toda forma e acha que o mundo cria. Cuidado, porque o mundo mata, mas a família gera para viver. Então, procure. Assim, a gente tem um costume lá em casa. A gente não arreda o pé da escola. Não arreda. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, nós estamos dentro da escola para saber como está o ensino do professor, a orientação psicopedagógica dos professores e a educação comportamental deles. Por quê? Porque são bonitinhos? Porque são perfeitos? Não. Porque cabe a mim como pai e ela como mãe orientar e acompanhar. Acompanhe o comportamento e a educação social do seu filho, porque é seu dever como pai e como mãe. Compreende? Porque dentro do tempo todo mundo é anja. E ainda quebra a cabeça para a direita com a coroinha na cabeça. Né? Já percebeu? Todo mundo aqui é bonitinho, passadinho, engoma. Você se engoma, papai, né? Minha mãe engomou muita roupa. Não é? Todo mundo andando, cheirosinho. Eu hoje vim para cá, meu melhor sapato, meu melhor perfume. O negócio é depois. Compreende? No dia seguinte, a esposa com o cabelo lá em cima, o marido com a cara toda inchada, só podendo mandar para trabalhar. E o amor tem que ser o mesmo quando ele era jovem e agora está velho. Porque tem muito casamento dentro da igreja que envelheceu com o tempo. O amor matrimonial não é só no começo, mas é no meio e no fim, até que a morte os separe. Amém? Meu amor, aí deixa de falar, meu amor vai dizer minha velha, meu velho, né? É verdade? Ô meu filho, olha só, quando a mulher chama o marido de filho é porque ele é presbítero.
Meu filho, 44 anos, né? Já pouco, já um homem de 60. É normal. E aí é onde vai se conduzindo a relação matrimonial. Outro ponto importante: todo filho observa o tratamento do pai e da mãe para com os seus pais. Como está esse tratamento aí? Intolerância, impaciência. Claro, com a flor da idade, os hormônios se alteram. O testosterona do homem na área sexual ou na área biogênica altera, não é? A paciência perde-se um pouquinho, o cabelo cai um pouquinho, a massa muscular, que enquanto ele era bonitão, tividão, torneadão, tanquinho, aquele tanquinho vai virar uma bacia, e ele vira um latão, a esposa vira um tonelzinho, não é? Vai ser aí, pastor. E aí, agora que o fogo tem que se acender para você amar mais ela e ele, rapaz. E Deus ser glorificado na tua casa. Mas eu tive o privilégio, né? Minha esposa, do jeito que eu casei com ela, está aí até hoje. Fininha. É minha barba preta. Não é? Mas não significa que isso altera os fatores, não. Eu virei um ponsudo, era fininho. Ficando ponsudo, não é? O amor mesmo. Parecia uma régua, só tinha cabeça e pescoço. Hoje eu estou mais gordinho, não é? Então cada um tem a sua forma biológica de se conduzir. Então a esposa que você casou, ela poderá ou não ter uma mudança biogênica. O marido tem uma forma, mas não muda nada. O amor tem que ser a mesma coisa. E eu vi algo muito interessante aqui hoje: o respeito pelo homem e o respeito pela mulher. Quem é você na ausência do seu marido e da sua esposa? Eu não estou dizendo aqui que você vai ter que ficar aquela mulher chata, intragável, sisuda, não fala com ninguém, não. Sua esposa pode ter direito de falar com qualquer um, com você também. Agora, cada um sabe a sua medida e o seu limite. Amém? Mulher casada não pode abrir muito a boca para sorrir, porque ela tem a vigilância e a sua consciência de mulher casada. E toda mulher casada e todo homem casado sabe exatamente quando alguém quer ultrapassar os limites da amizade ou da condução dentro e fora do trabalho. Amém? Os maiores índices de adultério no casamento se constituem dentro do posto de trabalho ou da colega de WhatsApp. Hoje é WhatsApp. Hoje é WhatsApp. Mas que Deus guarde o teu casamento e guarde a tua casa e guarde a minha casa. Amém? Por quê? Porque em nossa casa está a base do amor e da palavra de Deus dentro dela. Quem diz amém? Amém. Eu vou tentar correr porque eu já não posso, irmãos. Já deu a hora. Mas rapidinho. Deixa eu entrar no mérito aqui, que eu creio que é de fundamental importância. Quem aqui tem autodisciplina na finança da sua casa? Você é daquele que gasta mais do que recebe e acha que pode gastar porque acha que ganha muito? Quem não disciplina um pouco não pode receber muito, porque não disciplinará o muito que acha que tem, pensando que tem e não tem. Compreende? Um dos fatores, eu pulei um pouquinho aqui, tá? Depois a gente consegue. Um dos pontos que está fraturando a relação conjugal e familiar é o descontrole financeiro ou o desemprego dentro do lar. Não tem nada, sabe se controlar, sabe comprar, sabe pagar. Entrou mais uma cifra, aí parece que ela perde ou ele perde o controle. Né? E eu pude atender alguns casais e alguns cônjuges em que a esposa casou com um pobre e depois quis viver um casamento de rico. Não, você casou com um pobre, aprenda a viver como um pobre. Você casou com a CLT, aprenda a conviver com a CLT. Mas pastor, a bênção só virá quando houver disciplina dentro do lar. Amém? Eu conheço maridos, conheço mulheres que são verdadeiras
carteirinha de cifra, explode o cartão, explode o salário, e depois entra na prova, e chega na irmãozinha, eu estou passando pela prova. Não, a prova foi você que entrou. Amém? Deus abençoa. Agora cabe a mim preservar o princípio ativo da bênção de Deus dentro da minha casa. Amém? Observe aí, por favor, rapidinho, a importância do planejamento familiar. Escute, assim como o rei, que ao sair da guerra, precisa se assentar e pensar se 10.000 homens poderá enfrentar um exército de 20.000 homens, também devemos planejar com respeito aos nossos recursos. Deve ser o quê? Uma prática de sentar com a família para planejar a vida econômica financeira a curto, guarde bem, a curto, médio e longo prazo. Repita, a curto, médio e longo prazo. Então para de botar a faca no pescoço do marido ou da mulher. Amém? Aprenda a se contentar com o que você tem agora. E depois, aí Deus proverá à medida que você merecer. Dá para dizer amém? Amém? É isso aí. A primeira barriga a ser alimentada não é a do vizinho, é da sua família. Não tire nada que vai voltar para a sua família. Mas pastor, o que é que a Bíblia orienta sobre a generosidade? Generosidade é uma coisa, imprudência é outra coisa. Amém? Que ajudar, peça condições para ajudar, para não faltar. Porque quem falta para si, não disciplina quem receberá. Amém? Então guarde bem isso. Casou, você vai ter que conviver dentro da regra da disciplina. Amém? Casou, compartilhe onde vai, com quem vai e a que horas vai voltar. E se não voltar na hora, ligue para ela, ligue para ele: meu amor, meu bem, eu estou chegando, ou não vou chegar até agora, porque tem muita mocinha e muito rapazinho casando, querendo viver uma vida de solteiro. Casou, viva como casado. Amém? E o problema maior, qual é, pastor? É que tem muito velho, casado há muito tempo e querendo virar novinho da praça. Já percebeu? Ainda bem que aqui não tem, graças a Deus. E se tiver, vai tomar uma lavada já já. Muito velhinho querendo virar novinho. Muito velhinho, trocando a esposa pela novinha, não dá conta nem da velha da conta nova. E não estou falando da relação sexual, não, estou falando da questão emocional. Entende, irmãos? Entende? 40 anos de casado. Aí vem com essa conversa sem vergonha. Descobri que não te amo mais. Eu digo, ó. Eu só não digo que é para dizer que eu não. Aí, uma cara dessa. E nem sei se vou secundar, estou me oferecendo, olha. Desculpe a instituição. Não, casou. E dentro desse contexto, aqui eu paro, dentro desse contexto, está justamente a preocupação dos pais quanto aos filhos. Vai namorar com quem? Ah, mãe, um dia desse a gente se pare. Eu estou com um paquerinho. Eu digo, eu quero conhecer esse paquerinho. Como está a sua preocupação na condução dos seus filhos? Pastor, a minha filha já tem 20 e poucos anos. Não precisa mais daquela aproximação. Vai nessa, vai nessa. Irmãos, filho é para toda a vida. Até depois de casado, você tem a obrigação de orientá-los. O texto deixará pai, mas não é abandonar. Deixar e abandonar é uma coisa
você que é pai, você que é mãe, amém? Preocupe-se em orientar seus filhos, porque a gente vê hoje uma grande gama de jovens querendo noivar, casar, mas não lavam uma louça dentro de casa, não varrem por casa. A mãe parece uma pomba dessa, não orienta, acha que ela é um bolinho de filó, não é? Aí a bichinha não sabe fazer uma casa, não sabe lavar o banheiro e quer casar, vai sofrer. E depois vai vir de malicuia para você cuidar. Mas isso é palavra para a família, palavra para a família. Palavra para a família. Amém? Não se esqueça, somos uma família espiritual, mas também social. Ok? Deixa eu ver se eu consigo ainda. Consigo matar os assuntos, é só 9h15, né? Rapidinho. Falamos da maneira da questão da finança. Vamos agora para outro ponto importante. Quando Deus disciplina a família, quando Deus, a quem Deus disciplina? Porque Deus nos disciplina, ou os efeitos da aplicação da disciplina. Vejam comigo aí, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem não lembra desse texto, né? Tessalonicenses 1, capítulo 5, verso de número 23. Olha aí, 5:23. Olha o que diz o texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí. E todo o vosso espírito. Veja que essa carta aqui é toda no artigo definido. É O, E, U. Olha aí. E todo o vosso corpo, e alma, e corpo, sejam plenamente o quê? Conservados, irrepreensíveis, para o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Digam todos amém. Amém. Isso faz parte da nossa família e da nossa casa. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Em outra ocasião, a gente segue passo a passo o melhor tempo dentro desse contexto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.